Nobres alunos, estamos de volta para a quarta parte da nossa aula do domingo. Hoje, dia 21 de março de 2021, pelo CEPEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru, os melhores. Sempre uma honra, não é, acompanhar aqui a formação dos colegas, dos cidadãos eletrotécnicos, técnicos em mecânica, e aqui nós observamos muitas ideias, muitos conhecimentos, muitos testemunhos, experiências e contribuições. Fico feliz porque vocês, nas profissões de vocês, também vão se deparar com a gestão, com a administração, com as ferramentas que nós aqui desenvolvemos. No bloco anterior, nós falávamos aí da necessidade de termos uma consciência mais ampliada, participarmos mais ativamente, sermos corresponsáveis. E aí me lembrei também de alguns pontos que precisamos observar. Claro que existe a gestão pública, a gestão privada, e temos outros postos de importância nesse país e nesse estado da Federação Brasileira. Por exemplo, existem postos de muito prestígio e poder, e aí eu me reporto à questão do Senado da República. O Senado é uma instituição de prestígio, é uma instituição que poderia contribuir demais para mitigar, pelo menos amenizar a crise sanitária, a crise econômica, a crise política e a crise social. E aí é importante você lembrar, estamos no estado do Ceará, essa é a nossa unidade da federação. Quem são os senadores da República que representam o estado do Ceará nesse momento? Né? Nós temos 3 homens, porque só são 3 senadores. Tasso Gereissati, atualmente, é senador pelo estado do Ceará. Cid Gomes é senador pelo estado do Ceará, e Eduardo Girão, senador pelo estado do Ceará. Queremos as contribuições dessas pessoas também, independente dele ser do seu partido ou não. Eu sei que são de partidos muito diferentes, independente de serem da sua ideologia ou não, mas são homens influentes, não é? O senhor Tasso Gereissati, como grande empresário que é, quais são as suas contribuições para o estado do Ceará? Para o combate ao coronavírus, por exemplo, para dissipar a pandemia. O senhor Cid Gomes, não é? Que tem uma influência também, um grupo poderoso, já foi governador do estado. O senhor Tasso Gereissati também já foi governador do estado. Quais são as contribuições? Contribua para o cearense, contribua para o estado do Ceará. O senhor Luiz Eduardo Girão, o senhor que é pouco conhecido ainda, mas que é senador pelo estado do Ceará, foi eleito. Quais são suas contribuições para o cearense? O senhor que é empresário também do ramo aí da segurança privada, né? E tem outros negócios e tem influência. Então, quais são suas contribuições para o cearense? Né? Estamos falando aqui agora de interesses regionais, mas que contemplam todos os municípios dessa unidade da federação. Quer dizer, isso é muito importante. E uma outra coisa que nós precisamos observar não é apenas a atuação dos políticos, mas, como eu disse anteriormente, além dos cidadãos, além dos políticos, existem também os grandes empresários desse país. Eu citei aqui o nome de uma empresária que eu conheci no curso e que sei e tenho a certeza que está com a intenção de apoiar, que é a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, que é uma empresa conhecida nacionalmente, que se dispôs a contribuir, inclusive financeiramente, para comprar vacinas. Pois faça isso. Já que a senhora falou em fazer isso, faça, certo? E convide outros empresários a fazer também. Aqui nós temos no Brasil muitos empresários poderosos, influentes, detentores de riqueza, de poder. Agregue esses grupos, faça parcerias público-privadas com os governos estaduais, os governos municipais, com o governo federal,
adquira vacinas, alimente o sistema público de saúde, contribua para a sofrida linha de frente aí dos profissionais da saúde, porque os médicos até que ganham bem, mas os enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da linha de frente, esses ganham mal, técnicos em enfermagem, esses ganham mal, esses adoecem, né? Contribua para esses profissionais, traga vacinas, se não puder trazer vacinas, traga pelo menos uma contribuição que possa chegar para o cidadão comum, né? Para que ele possa se alimentar bem, para que ele possa manter o seu sistema imunológico alto e assim evitar se contaminar, ou se contaminar, ter mais chance de poder combater a doença. São coisas assim, iniciativas assim, que nós também precisamos, que nós também podemos pleitear, porque se trata de fato de toda a sociedade brasileira. Cadê as grandes empresas que se instalam aqui no Brasil? Ainda ontem eu ouvi uma entrevista do presidente da Volkswagen no Brasil, certo? Que é um homem inteligente, que é uma pessoa preparada. Senhor presidente da Volkswagen, invista nos brasileiros, porque os brasileiros eles tanto contribuem para a sua empresa, né? Sei que a Volkswagen tem 3 fábricas em São Paulo, tem outra fábrica no Paraná, quer dizer, são estados importantes da federação, mas os recursos poderiam vir para todos os brasileiros. Contribua, certo? Dê suas contribuições, e outras empresas mais, seja da iniciativa privada, ou seja, de outras iniciativas, contribuam, tá? Vamos, obviamente, aceitar muito bem, e essas marcas, essas empresas serão bem vistas, serão bem quistas pela população. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tinha gente para fazer comentários. Professor, é o Jefferson. Oi, Jefferson, pode falar. Professor, só esclarecer aqui que hoje eu tive um probleminha aqui na internet e consegui entrar agora há pouco, beleza? Tudo bem, Jefferson. E tem alguns amigos aí também que tá compartilhando a mesma ideia, entendeu? Eu não estou conseguindo. Nós compreendemos, isso acontece, é normal, certo? Lembrando também que todas as aulas são gravadas, né? E no tempo oportuno você vai poder assistir essas gravações. Ok, obrigado. Então vamos avançar, né? Falamos da Revolução Industrial e já citamos ontem a questão do organograma, que é um gráfico que exibe a estrutura organizacional de uma empresa. E até citamos exemplos de fácil assimilação. Para entender melhor o organograma, apresentei para vocês a consultoria de Jethro para Moisés. E se você quiser estudar isso até no livro do Êxodo, tem na Bíblia, né? Seja a Bíblia católica, seja a Bíblia evangélica, tem essa passagem, você pode estudar. Caso você não tenha a Bíblia, pode estudar pela internet. Não estou aqui para falar de religião, e sim para falar de um exemplo de organograma, não é? Que Moisés foi capaz de entender. Moisés foi capaz de ser humilde o suficiente para entender que, apesar de ser um grande líder, que apesar de ser escolhido, que apesar de ser eleito, tanto por Deus quanto pelo povo, ele também tinha suas limitações e ele precisava do apoio de outros homens. Então, ele escutou Jethro, ele escutou outras pessoas e ele pôde, assim, organizar a sua sociedade, ele pôde, assim, organizar as necessidades do seu povo através de um sistema que hoje nós conhecemos como organograma, né? Isso acontece nas empresas, isso acontece na sociedade também. Fica a dica para vocês. Estudamos também a questão do fluxograma, né? Gráfico que exibe as etapas de um processo, normalmente um processo produtivo, mas pode ser também um processo de prestação de serviço, um processo que pode ser visualizado através de etapas. Esse é o fluxograma, da ideia de fluxo, né? De movimento, de dinamismo, de etapas, certo? Muito bem. E já demos início ao estudo da administração científica. Na administração científica, nós temos uma visão muito aproximada com a engenharia, e aí temos um grande engenheiro chamado Frederick Taylor, que também é considerado o pai da administração, além de engenheiro, também é administrador. E eu queria aqui lançar uma curiosidade sobre Taylor, sobre esse grande homem, sobre esse grande administrador, que ele
foi um pioneiro também da questão da educação à distância. Muita gente critica a educação à distância, eu sei que esse curso é presencial, mas nesse momento a gente tem que se valer desse mecanismo à distância. O Frederick Taylor foi um dos primeiros a estudar por aulas não presenciais, né? E é curioso porque na época dele não existia internet, não existia computador, não existia essas tecnologias. Professor, como é que ele fazia então? Ele trabalhava o dia todo, ele não tinha tempo de ir para a escola, de ir para a universidade, mas ele era muito inteligente, então cada minuto livre que ele tinha, ele estudava, né? Se fosse de noite, fosse de madrugada, porque ele trabalhava muito, ele trabalhava de domingo a domingo, praticamente, ele pouco tirava folga, e ele não tinha tempo de estar na sala de aula presencial. E aí, na época dele, que foi mais ou menos ali do final do século XIX para o começo do século XX, ele descobriu que existia uma maneira de estudar através de correspondência. Então, eu não sei se vocês já viram aqueles cursos por correspondência que a pessoa faz. Então, o Taylor estudou por carta, né, por correspondência, pelos correios. Não tinha internet na época dele, não tinha computador, mas ele, como era uma pessoa muito interessada, ele foi atrás dessas informações e ele ficava recebendo das escolas essas informações e foi acompanhando o curso e foi fazendo provas e avaliações e foi praticando isso nas empresas até que ele conseguiu se formar. Ele se formou engenheiro, ele se formou como um dos maiores administradores e ele fez tudo isso à distância, né? Porque ele tinha uma vontade muito grande, porque ele tinha um potencial muito grande e ele correu atrás e deu certo. E não apenas se formou, como ele se tornou a grande referência para a administração moderna, né? O Frederick Taylor, certo? Então, quando você escutar esse nome, lembre-se que foi de um grande profissional da engenharia, um grande profissional da administração também. E aí ele, como era engenheiro, ele traz a engenharia para a administração, no chamado Taylorismo, que também é conhecido como Fordismo, porque Taylor tinha um seguidor, um importante discípulo chamado Ford, Henry Ford. Taylor foi professor do Ford, ou seja, ele ensinou o Ford a trabalhar. A gente conhece pouco o Taylor, porque o Taylor ele não era um homem rico, ele não era um homem poderoso, ele não era um homem empresário, ele era um trabalhador, estudioso, contribuía para as empresas, mas ele mesmo não era rico, não. A gente conhece mais o discípulo dele, o aluno dele, chamado Ford, que o Ford se tornou famoso, se tornou rico, né? Mas o Ford ele aprendeu com o Taylor. O que o Ford desenvolveu na Ford Motor Company, a produção em massa, a produção em série, a economia de escala, o estudo de tempos e movimentos, tempos e métodos, ele aprendeu com o professor dele, que na verdade é considerado o mestre dele, que é o Taylor, Frederick Taylor, certo? E Taylor contribuiu para muitas empresas, mas também para muitos trabalhadores. Ele não gostava só dos patrões, ele gostava também dos empregados. Ele tem livros escritos. Professor, me dá uma dica aí de um livro que eu posso ler, que eu vou aprender mais ainda. Não é obrigado, mas eu queria aprender mais. Você quer aprender mais? Então, procure na internet um livro chamado Princípios de Administração Científica. Eu até já sugeri aqui em outras matérias, eu já falei desse livro. Vou repetir o nome. Princípios de Administração Científica. Mas, professor, não tenho dinheiro para comprar esse livro. Esse livro é gratuito. Ele está na internet. Ele é de domínio público hoje em dia. E você pode baixar um PDF. Procure lá no Google, com calma, Princípios de Administração Científica, do autor Frederick Taylor. E aproveite o lockdown, aproveite o seu tempo, se você puder, se você tiver, para fazer essa leitura magnífica que vai complementar os seus estudos. Repito, não é obrigatório, mas como está na internet, como você tem como acessar, procure esse livro, certo? E aí você vai entender o pensamento da administração científica, e aí você vai entender o pensamento de Taylor. Aproveitando aqui para ler o bate-papo, Valnei Vieira dizendo, professor, preste serviço na Votorantim Cimentos no PECEM, pela MCM.
E sempre que tenho oportunidade, eu pergunto a pessoas responsáveis pela segurança e saúde da Votorantim se já tem algum plano de vacinação para a força de trabalho que ela tem em suas unidades. Opa, olha aí que legal a iniciativa aqui do Valnei Vieira, certo? Fico muito feliz, porque o Grupo Votorantim é um grupo que emprega muitas pessoas, que, obviamente, tem interesse na vacinação. Agora, nós sabemos que, no caso do Brasil, a vacinação precisa passar pelo poder público, não é? Então, nós sugerimos que o Grupo Votorantim se aproxime do governo do estado do Ceará, se aproxime até do presidente da República, se for o caso, e ofereça seus apoios para que os seus funcionários possam ser também vacinados, imunizados. Sabemos que no Brasil a vacina ela precisa passar pelo poder público primeiro, para depois chegar nas empresas, depois chegar no cidadão, né? Mas isso não impede que os empresários, por iniciativa, procurem as autoridades públicas e ofereçam apoio logístico, apoio financeiro. Às vezes a empresa não ajuda com dinheiro, mas ela ajuda com transporte, ela ajuda com a parte logística, né, da distribuição das vacinas, isso é possível, certo? Então, ficamos felizes mesmo com a contribuição e a dica do nosso amigo Valnei. Ótimo. Então, vamos prosseguir aqui no nosso compartilhamento de tela com as nossas informações. E a engenharia aplicada, no chamado Taylorismo, também chamado Fordismo, a produção em massa também segue, a produção em série, a economia de escala, né? Aquelas características da Revolução Industrial, a busca da eficiência e a atividade que vocês fizeram ontem, né? A chamada The Best Way, a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de se fazer alguma coisa. Eu sei que eu posso fazer uma coisa, uma tarefa, uma atividade de várias formas, mas pode ser que tenha uma forma que é mais rápida, que é mais barata, que é mais eficiente. Então, isso é o meu The Best Way. Existem várias maneiras de você levantar uma parede de tijolos, mas tem uma que é mais rápida, tem uma que desperdiça menos material, tem uma que é mais eficiente. Eu sei que existem várias maneiras de você montar um automóvel, mas eu sei que tem maneiras que são mais rápidas, têm menor custo, são mais eficientes. Eu sei que existem várias maneiras de você preparar um sanduíche, mas tem aquelas que são mais rápidas, ao mesmo tempo mais adequadas, ao mesmo tempo mais indicadas e eficientes, certo? O The Best Way ele busca essa otimização, essa melhoria dos processos, porque eu não sei vocês, mas às vezes o profissional ele fica com a impressão de que o dia de trabalho dele não rendeu. Ele passou várias horas ali e ele não conseguiu render. Ele poderia, em minutos, ter resolvido aquele problema. Dentro de uma hora, ele poderia ter resolvido algum problema, mas aí passou o dia todo e ele não resolveu, porque faltou insumo, porque faltou ferramenta, porque faltou orientação, ou simplesmente porque ele não recebeu a autorização. Né? Então, esses gargalos, essas interrupções, essas ineficiências dos procedimentos podem ser mitigadas, podem ser amenizadas e reduzidas através do The Best Way, a melhor forma, o melhor jeito de desenvolver uma tarefa, de se prestar algum serviço. Também vimos a questão da motivação através do Homo econômicos, né? Sabemos que o ser humano ele precisa ser motivado e que merece ser motivado. E uma dessas motivações pode ser econômica, ou seja, financeira. Vamos pagar o preço justo. Quem fez a disciplina de ética comigo, eu li aqui o conceito de salário mínimo, que está previsto na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho. Tem aqui a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E isso aqui é uma lei. E no Brasil dá o conceito de salário mínimo, né? E só a título de complemento, de curiosidade, eu vou ler novamente, porque li na disciplina de ética, mas aqui vou contribuir, o artigo 76 da CLT, que é o conceito de salário mínimo. Salário mínimo é a contraprestação mínima, devida e paga,
diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, ou seja, de gênero, tanto faz o homem e a mulher, por dia normal de serviço, e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Então, o salário mínimo é para ele cobrir a sua necessidade de alimentar a você e a sua família, de garantir a sua habitação, seja casa própria ou alugada, de garantir o seu vestuário da sua família, você ter o que vestir, de garantir a sua higiene, a higiene sua e da sua família, e de garantir o seu transporte, o seu e da sua família. Esse é o conceito de salário mínimo, certo? E aí nós observamos que o salário mínimo está muito defasado no Brasil, R$ 1.100 não dá para garantir tudo isso que eu acabei de ler, pelo menos não dá para garantir para a maioria das pessoas. Claro que tem aquelas pessoas que vivem sozinhas, né? E que conseguem ainda fazendo muito esforço, administrando muito bem. Mas para você garantir isso para uma família, você precisa ser um exímio administrador, porque o custo de vida está muito alto, os produtos básicos estão muito caros, né? Não falo apenas de combustíveis, mas até os alimentos. Você fica assustado quando vai no supermercado, você nunca viu produtos tão básicos como o arroz, por exemplo, serem tão caros, né? Você nunca viu a carne, talvez, alguns aqui tenham visto, mas eu nunca vi a carne tão cara, né? Então, dificilmente o cidadão pobre ou o cidadão mediano consegue ter acesso ao quilo de carne. Aí, não está fácil. E outras necessidades. Isso é o salário mínimo. Aí você poderia negociar o salário mínimo. Claro, eu não posso ser irresponsável e propor um salário mínimo de R$ 10.000, porque as empresas vão quebrar, né, se isso acontecer. Mas eu posso propor um salário mínimo de R$ 2.000, R$ 3.000, porque eu acho que é justo, eu acho que esse é o salário que deveria ser vigente no Brasil, que poderia contemplar um pouco mais as suas necessidades, principalmente nesses tempos, né, de dificuldade econômica, né? Então, o Taylor e o discípulo dele chamado Ford, eles pensavam nisso na época da administração, do início da administração científica, e eles aplicavam um pouco disso para os seus trabalhadores. O Raimundo Nonato está aqui falando, tem que fazer um best way, mas tem que manter a qualidade e a eficiência. Não adianta fazer e não ter a qualidade e a eficiência, né, professor? Isso mesmo, Raimundo Nonato, precisamos manter a qualidade e a eficiência. O the best way significa exatamente isso, não é fazer só aquilo que é mais barato, é fazer aquilo que é mais barato e, ao mesmo tempo, é mais eficiente. Uma dica que eu passo aí para os nossos governantes, seja ele governador, seja ele prefeito, seja ele presidente da República, quando for comprar vacina, faça um the best way. Você quer vacinar a maior parte dos brasileiros no menor tempo possível, então seja inteligente e vá pesquisar as vacinas que, além de mais baratas, são mais eficazes. Exemplo, a vacina da Johnson, apesar de não ser tão barata, mas ela é aplicada em uma única dose. Então, em vez de você ter que fazer aquele movimento do cidadão sair de casa para se vacinar 2 vezes, ele só vai se vacinar uma vez. Isso aí é the best way, certo? Tem uma vacina melhor do que a Johnson, que é a vacina da Rússia. O pessoal tem preconceito com a Rússia, mas a vacina Sputnik V, ela é só uma dose também, ela já imuniza a pessoa. E tem uma vantagem, a vacina da Rússia protege 93%. As outras vacinas são importantes e são boas? São. Mas a Coronavac, por exemplo, ela não protege 100%. A proteção dela gira em torno de 54%, 60%. É importante se vacinar? Com certeza. Tendo a vacina, você tem um escudo. Mesmo que a praga te atinja, o vírus te atinja, a doença vem mais fraca, né? Você tem que se vacinar. Quem puder, se vacine logo. Mas se os governantes fossem mais inteligentes, eles fechavam, na minha opinião, se eu fosse governante, aí alguém me pediu opinião, né, sobre gestão, sobre administração, eu procurava a vacina que fosse mais eficiente, que tivesse mais rapidez, que
pudesse ser entregue mais rapidamente. A vacina da Rússia, nesse momento, é que tem essas características. Não é porque eu gosto ou não gosto da Rússia, gosto ou não gosto da China, gosto ou não gosto dos Estados Unidos, da Alemanha, é porque eu estou vendo que essa é a melhor vacina que tem no momento, certo? Se é a melhor vacina que tem no momento, é porque ela tem um the best way aí. Qual é o the best way? Só é uma dose, não precisa de 2 doses, e ela protege 93%, meu amigo. Então, faça logo um acordo, os governantes, né? Senhor presidente da República, com a Anvisa, senhor governador de estado, negocie logo, senhores prefeitos, pressionem também, porque precisamos agilizar, não é só ter a vacina, mas se puder ser a vacina mais rápida, mais eficiente, que proteja mais, melhor ainda, tá certo? Claro que nesse momento eu não posso recusar nenhum tipo de vacina, mas eu posso gerenciar a melhor decisão, e rápido. Eu preciso ser rápido. É claro que tem interesses aí envolvidos, é claro que tem países querendo vender, querendo ganhar dinheiro, então aproveite. Diga, Janilson, pode falar. Professor, você falou aqui na aula de ontem que o Brasil também está produzindo essas vacinas. Se o Brasil está conseguindo produzir essas vacinas, por que não ampliar o processo de fabricação no Brasil, em vez de estar levando renda para outro país, sendo que pode ser investido no nosso próprio país? Excelente sugestão, né? Acho, inclusive, que deveria ser uma das aplicações mais viáveis. Só que, assim, essa vacina produzida no Brasil está sendo produzida desde o ano passado. Desde o ano passado, o governo já poderia ter intensificado, já poderia ter apoiado, já poderia ter investido. Então, parece que brasileiro não gosta de coisa brasileira, só gosta de coisa estrangeira. É uma marca cultural, não é? Que o brasileiro tem, é de valorizar mais as coisas que vêm de fora. Então, assim, concordo com o Janilson. Se a vacina que está sendo produzida no Brasil desde o ano passado já fosse valorizada pelos próprios governos brasileiros, já fosse incentivada, nós já estaríamos vacinados agora. Porque temos dinheiro para isso e porque temos o parque industrial para isso, certo? Mas, assim, nós demoramos muito e demoramos a tal ponto que a produção de vacinas brasileiras, muito embora agora esteja sendo incentivada, mas a vacina estrangeira já está pronta. E nós temos urgência em recebê-la porque se trata da vida. Então, assim, eu quero receber a vacina brasileira, só que a vacina brasileira vai demorar até dezembro para chegar aqui. E a vacina da Rússia já está pronta agora. E eu sei que daqui para dezembro eu posso me contaminar, eu posso morrer, minha família. Então, eu quero ser vacinado logo. Aí também tem a questão do custo, é claro. Eu sei que produzir uma coisa no Brasil é mais barato, traz renda para o Brasil, mas é porque os governos brasileiros não valorizaram a vacina brasileira no momento que era para valorizar, né? E aí, como já tem a disponibilidade de vacinas, por exemplo, o Brasil se atrasou tanto nesse processo que o Brasil é aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não é inimigo do Brasil, é aliado. E os Estados Unidos têm vacina sobrando, têm excedentes. E quando foi agora, os Estados Unidos vão vender esse excedente, poderiam até doar, né? Se eu fosse eles, eu faria a doação, mas querem vender esse excedente. E disseram que o Brasil não é prioridade deles. Eles disseram foi assim, a gente vai vender primeiro para o Canadá, depois para o México, e se sobrar, a gente vai vender para o Brasil, porque o Brasil se atrasou muito nessas negociações. Quer dizer, é uma questão de tomada de decisão, certo? O Janilson acerta quando fala se tem vacina no Brasil, se o Brasil tem cientistas, se o Brasil tem bioquímicos, se o Brasil tem laboratórios capazes de produzir, a vacina com certeza deve ser incentivada aqui. Mas se eu estou vendo que ela vai demorar a chegar a me vacinar porque nós atrasamos essa produção e já tem vacina pronta agora, nesse momento, então eu preciso negociar em paralelo com a vacina que vai poder me vacinar agora em questão de semanas, em vez de esperar meses. Os Estados Unidos da América, que são também um país continental cuja população é maior do que a população do Brasil, o presidente de lá disse que vai vacinar toda a população até julho desse ano. Até julho.
Foi feito um levantamento, se o ritmo de vacinação do Brasil continuar do jeito que está, vai demorar 2 anos e meio ainda. Em 2 anos e meio, muita gente pode morrer. Então, nós temos também a pressão do tempo em cima de nós, porque tem coisas que podem esperar. Eu posso esperar para comprar um sapato, eu posso esperar para comprar um carro, eu posso esperar para comprar uma roupa, né? Mas eu não posso esperar para proteger a minha vida. Porque eu sei que, apesar da gente estar fazendo lockdown, distanciamento social, de vez em quando a gente tem que sair de casa. Eu saio de casa para poder ir no supermercado, eu saio de casa para poder ir na farmácia, eu saio de casa para poder resolver alguma coisa pontualmente. Claro, eu uso máscara, claro, eu procuro não me aproximar das pessoas, mas sem querer, você se contamina. Né? E aí, assim, gostei das ideias, porque a gente acabou fazendo aqui, Janilson, um brainstorm, né? Uma tempestade de ideias, que é aquela ferramenta que nós aprendemos lá na gestão aplicada 1. Estamos colocando ela em prática aqui na gestão aplicada 2. É por isso que eu disse, aqui mesmo, nessa sala de aula, tem pessoas preparadas, inteligentes e de boa vontade. Quisera eu, Janilson, que fosse você lá na presidência da República, que fosse você no governo do Estado, que fosse você na prefeitura. Queria ver você, queria ver o Wagner, queria ver o Jaciel, certo? Porque aqui nós percebemos que tem uma concentração muito positiva de boa vontade, de inteligência. Essas inteligências somadas, imagine o que é que não poderiam fazer pelo país, pelo povo brasileiro. Chega de... nós temos, eu disse e vou repetir, nós temos a ilusão de que a pessoa poderosa é mais inteligente, mais preparada. Não é. Ela apenas tem o poder, ela apenas tem a responsabilidade ali. Mas, se ela não se assessorar bem, ela toma decisões erradas, equivocadas. O Brasil, desde o ano passado, Janilson disse, tem vacina sendo produzida no próprio Brasil. Mas o próprio Brasil não investiu no seu laboratório. Porque a gente prefere coisas americanas, coisas alemãs, né? Diga, Janilson. O interessante também, fica evidente a falta a incompetência dos nossos gestores, né? Seja presidente, seja deputado, seja senador, seja lá o que for, o órgão responsável pela saúde, né? Porque para eles é mais fácil dar um horror de dinheiro para comprar essas vacinas, em vez de ter investido em outra. Uma pandemia já era de conhecimento mundial que ela ia chegar nos países, em todos os países, né? Então, o Brasil era para ter se organizado, né? O presidente como o nosso maior gestor, né? Entre aspas, né? Que ele não faz nada sem a aprovação de deputados e senadores, que a gente sabe como funciona o sistema, mas era para eles ter chegado num senso comum, né? E ter se organizado em relação a essa pandemia, que a gente sabia, né? Todo mundo sabia, era de conhecimento de todos, que ela ia chegar no Brasil. E que a pandemia ela ia ser um estrago, que nem já tinha visto em outros países da Europa, né? Então, na Ásia. Então, eu acredito que foi uma forma assim, de encarar o problema, de minimizar, não é a palavra correta, mas não levaram muito em consideração que ela ia fazer esse estrago, né? essa devastação que ela fez. E, assim, a gente olha para os grandes nomes da história, né? Que fizeram os nomes, eles sempre tiveram essa sensibilidade, né? De prever, né? O que ia acontecer, né? Eu acho que tá na hora da gente, nós como povo, a maior força, né? Que nós temos no país, no mundo, sempre foi a população. Só que a população em si ainda é ignorante em relação à política, em relação à maioria, aos direitos, né? Nós falamos agora de direitos, né? O nosso maior erro, nosso maior pecado, vamos dizer assim, pecado, é a falta de conhecimento, né? Dos nossos direitos, né? Deveres a maioria conhece, porque todo mundo quer ter direitos, né? Mas a gente tem que conhecer os direitos e deveres da gente para que a gente possamos cobrar, para a gente possamos
exigir dos nossos gestores uma maior aplicação do poder que eles têm e que nós damos a eles. Entendeu? Obrigado. Obrigado pela contribuição, Janilson. Eu vou encerrar a transmissão. Aí, daqui a 5 minutos, vou fazer uma pausa de 5 minutos para você tomar um café, todos nós. E em 5 minutos estamos de volta. Hoje nós vamos até o meio-dia, até daqui a 5 minutos.